20 de setembro. Bora então para a chamada super quarta-feira, porque vamos explicar isso daqui a pouquinho, tá? Pois bem, o que a gente vê, vamos passar algumas das principais notícias, mas eu farei um vídeo mais explicativo do que é essa super quarta-feira assim que saírem as decisões de política monetária, tá? Principais notícias que acabaram saindo hoje ao longo do dia. O Banco Central chinês ontem à noite manteve a taxa de juros inalterada de 1 ano em 3,45 e de 5 anos em 4,20. Assim como o mercado esperava, eles vêm estimulando o mercado privado, injetando mais dinheiro na economia, uma vez que por lá os dados econômicos vêm mostrando bastante fraqueza, principalmente no setor imobiliário. O Japão teve um déficit comercial no mês de 6,3 bilhões de dólares, mas o que chamou a atenção foi que as exportações caíram 0,07, mas as importações japonesas caíram quase 18%, o que é impressionante essa queda, tá? Dados de inflação do Reino Unido. O Reino Unido saiu com dados de 6,7%, quando o mercado esperava 7%. Então, cedeu um pouquinho. O núcleo da inflação, que são aqueles dados da inflação retirados dos preços de alimentos e energia, veio uma leitura de 6,2%, quando o mercado previa uma leitura de 6,8%, tá? Dado importante também dos Estados Unidos, até interessante. As solicitações de novas hipotecas cresceu ao nível máximo em 3 meses. Teve uma queda na semana, uma alta na semana, de 5,4%. Tá? Na semana anterior tinha tido uma queda de 0,8% frente à semana anterior. Então essa alta dessa semana foi bastante expressiva. Lembrando que a taxa de juros nos Estados Unidos de hipoteca em mais de 7% também é a mais alta nos últimos anos. Isso impacta diretamente o número de solicitações. Eu fiz um vídeo essa semana explicando como o endividamento americano da população e das empresas tem sido relevante frente à renda de cada um deles. Cada vez mais o americano compromete uma parte importante da sua renda com o pagamento de juros, tá? Então, dívidas estudantis, dívidas hipotecárias, dívidas no cartão de crédito, está passando $1 trilhão pela primeira vez na história. Então, interessante analisar isso, tá? Bom, na Alemanha também, inflação ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva, né? Que é importante porque ela vai chegando até o consumidor final. Então, o preço aos produtores lá na Alemanha caíram 12,6% no comparativo anual, tá? Vamos lembrar que no comparativo anual também a gente estava ainda numa base distorcida por conta da pandemia e a gente vai ver essas distorções ao longo do tempo, mas a verdade é que a inflação ainda é um problema para a meta de 2% do Banco Central Europeu, do Banco Central Americano, e até por isso a gente chega na super quarta-feira, onde hoje tem decisão de política monetária dos Estados Unidos. Venho falando diariamente como uma decisão de taxa de juros nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, tá? E isso eu falo bastante também na minha consultoria, que está disponível no brunomusa.com.br, onde a gente fala o processo prévio investimentos, entender os fundamentos da economia para poder saber aonde você está colocando o seu dinheiro, como que as taxas de juros no Japão, na Europa, nos Estados Unidos afeta diretamente aqui. Ainda mais agora que o Japão provavelmente começará em algum momento breve a aumentar a sua taxa de juros. Isso impacta diretamente a precificação de ativos, renda fixa e renda variável no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então tem decisão de política monetária dos Estados Unidos hoje, que no meu entender deverá manter, e assim como o mercado vem prevendo, deverá manter a taxa de juros inalterada, e temos também a decisão de política monetária do Banco Central do Brasil hoje no final do dia. A expectativa é que o Banco Central corte mais 0,5% a taxa de juros. Veremos se ele vai ser agressivo. Eu diria ainda que poderia cortar mais 0,25% e não 0,5%, ainda mais porque a gente viu dados do IGPM hoje que cresceu nesse mês frente ao mês anterior. Então, o que é o IGPM? Estou pegando aqui para a gente pegar os dados em tempo real. Índice geral de preços do mercado, tá? Basicamente, o IGPM ele é composto em 60% pelo IPA, índice de preço ao atacado, 30% pelo IPC, índice de preço ao consumidor, e 10% pelo INCC, índice nacional de construção civil. No geral, o que a gente viu foi que o IGPM subiu 0,34 na segunda leitura do mês de setembro, e nessa mesma leitura no mês de agosto tinha tido uma deflação de 0,06. O IPA, o índice de preços ao atacado, subiu 0,4%, enquanto o INCC
subiu 0,13. Todos eles tinham tido deflação no mês anterior e nesse mês voltaram a subir. E o que mais preocupa é o que eu venho falando aqui diariamente. O fiscal brasileiro, ele é, dentro do arcabouço fiscal desenhado, inexequível. As contas brasileiras não fecham. O Brasil continuará se endividando. E essa permanência do endividamento, esse crescimento do endividamento brasileiro frente ao PIB, faz com que o fiscal brasileiro sim se deteriore ao longo do tempo, tá? E isso, obviamente, faz com que o Brasil tenha que ter juros mais altos para compensar esse risco quando precisa captar dinheiro, tá? Pois bem, nesse ponto que eu venho falando que o Brasil voltou para o vermelho de vez no resultado primário. O que é o resultado primário? Quanto o país arrecada e o que ele gasta. Não inclui ainda o pagamento de juros da dívida. No acumulado de 12 meses, o déficit no Brasil já está em 0,78% do PIB e a última vez que nós entramos nisso foi no final de 2014 e o país voltou para o azul apenas em 2021. O único país no mundo que derrubou a sua dívida no período pós-pandemia. E agora a dívida já voltou a crescer e continuará crescendo. Lembrando que eu também já expliquei nos vídeos semanais aqui que a arrecadação brasileira caiu, e a RPJ já caiu 16%, ICMS caiu 10%, IPI caiu na casa dos 12%, enquanto o gasto público, já descontado a inflação, cresceu mais de 8%. Arrecadação em queda, gasto governamental crescente, não tem outro caminho a não ser o aumento do endividamento público. No médio e no longo prazo, nós pagaremos essa conta. Então, há oportunidades sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, títulos públicos americanos pagando 5% ao ano em dólar, como eu venho falando para os meus clientes. Ou aqui no Brasil, qualquer título atrelado ao IPCA, IPCA mais 6, IPCA mais 5,5, IPCA mais 7, 8, dependendo do critério de risco, analise. A curva de juros tem espaço futuro, a curva de juros futuro tem espaço para cair, e isso valoriza o título em algum momento. Entenda o teu risco, entenda o perfil, entenda a alocação, mas há oportunidade sim, não deixemos passar isso. Bom, hoje no final do dia eu volto falando com um vídeo mais detalhado sobre a definição de taxa de juros nos Estados Unidos no meio da tarde e depois às 6 a definição de taxa de juros aqui no Brasil, tá bom? Uma ótima quarta-feira ou uma ótima super quarta-feira.